Agora a gente vai fazer um tutorial de uma bolsinha muito fofa que estava aqui guardadinha já esperando uma data especial e um tempinho pra gente poder testar ela junto, ver se tá tudo certinho para poder disponibilizar de brinde aí para vocês. E como geralmente a gente, assim como eu, tem muitas artesãs que são mães, né, e que resolveram se dedicar ao artesanato justamente para poderem ter mais tempo com os filhos, de ficar em casa. Então, esse brinde é para vocês, eu espero que vocês gostem. Vamos aprender a fazer ela aqui juntas e tô torcendo aqui para ficar bem linda. Na primeira etapa aqui a gente vai fazer as partes, é uma bolsinha de cacto, né? E a gente vai fazer as partes do 3D do cacto. A gente vai começar com uma flor. Aqui eu tô usando é uma entretela que eu usei para fazer só uma hastezinha, então tem essa marcação aqui, mas isso vocês ignorem. Nessa primeira etapa aqui, a máquina vai fazer a marcação da florzinha. Essa bolsinha, eu quis fazer ela diferente, eu quis fazer ela no véu boa. Então, aqui eu vou utilizar um véu boa rosa clarinho. Vou posicionar também sobre esse tecido um recorte de plástico. E a máquina vai fazer a fixação desse tecido. É um véu boa, um rosa bem clarinho, tá? Valéria, por que você já não colocou os dois tecidinhos juntos? Porque aqui, além de fixar esse tecido, né, o véu boa, ela também fez uma marcação que vai ajudar a gente na hora de a gente posicionar ele na bolsinha em si. Feita então essa marcação, essa fixação do tecido e a marcação, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com outro recortezinho do mesmo tecido e colocar aqui frente com frente. Se vocês forem utilizar o tricoline, vocês podem colocar uma camada de manta aqui por baixo, junto aqui com esse tecido principal, tá? Utilize a manta R1 ou R2 para ficar mais firminho. Aqui, como eu acho que o véu boa vai me dar uma sustentação bacana, uma estruturação bacana, eu não vou colocar manta aqui, mas é opcional. Se vocês quiserem colocar, vocês coloquem, tá bom? Coloquei aqui o tecidinho frente com frente e a máquina vai fazer a fixação aqui desse tecidinho. Feita a fixação, então, aqui da parte da florzinha, eu recortei aqui somente o excesso inferior para não atrapalhar agora a etapa dos bracinhos, que a gente vai fazer os bracinhos do cacto aqui embaixo agora. Primeira etapa aqui dos bracinhos, a máquina vai fazer a marcação. Esse bastidor que eu estou utilizando para fazer as partes é o 10x10. A bolsinha vai ser feita no 13x18. Vou baixar o pé da máquina aqui e ela vai fazer então a marcação dos bracinhos. Feita a marcação dos bracinhos, eu vou vir com recorte de tecido também. Tô utilizando aqui o véu boa, porém um verde, é um verde meio abacate. Eu queria, na verdade, até um outro tom de verde para combinar com o zíper que eu tenho, que o zíper que eu vou utilizar vai ser esse. Mas esse foi o único que deu mais ou menos com a cor do zíper. Na verdade, eu não achei um zíper, eu não tenho aqui um zíper que combine perfeitamente com esse tecido. Vai depender aí do tecido que vocês forem escolher também. Aqui, se vocês quiserem usar o tricoline, vocês colocam aqui junto por baixo um recorte de manta também, tá? Eu vou fazer apenas com véu boa, torcendo aqui para ficar lindo e dar certo. Vou colocar aqui também por cima um recorte de plástico, porque a gente vai fazer um trabalhinho aqui de pontos nesses bracinhos. E pros fiozinhos, pra esse peludinho aqui do véu boa não atrapalhar os pontos, eu vou vir também aqui com uma camada de plástico. Baixei o pezinho da máquina, agora ela vai fazer então a fixação desse tecido.
Feita a fixação do tecido, eu tô utilizando uma cor de linha um pouquinho mais escura do tecidinho para esses detalhes que a máquina vai bordar agora aparecerem. Então, eu vou baixar o pezinho da máquina para ela poder bordar então esses detalhes. Feito então esse trabalho bordado dos detalhes aqui, a gente vai vir com outro recorte de tecido, o mesmo tecidinho, frente com frente aqui, para ele fazer então a fixação e o fechamento aqui desses bracinhos. Bordado finalizado, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar aqui o trabalho da entretela, do bastidor. Vou recortar aqui na florzinha, ó, a gente vai pegar como base a parte de trás. Vou recortar aqui, rente aqui, essa costura inferior. Vocês estão vendo? Vou recortar aqui, ó, assim. Essa costura aqui rente. Recortei aqui, agora eu posso vir com a tesoura de picote, recortando em volta. Muito cuidado para não cortar a costura, né? Cortei em volta, vou retirar aqui também o excesso de entretela. Deixa eu só dar uma cortadinha aqui nesses pontinhos que já estavam lá no meu bastidor. Vou retirar o excesso de entretela. E aqui, nessas quininhas, a gente vai dar um piquezinho em cada quininha dessa, pra quando a gente desvirar, a peça ficar bem certinha, essa florzinha ficar bem certinha. Deixa eu recortar só mais um pouquinho do excesso que ficou do lado de cá. Aqui eu cortei muito longe. E agora a gente vai desvirar ela daqui a pouquinho. Vou aqui pegar na parte dos bracinhos, o que eu posso fazer já? Posso tirar já esse excesso de plástico. Vou vir aqui com a tesoura no meio dos bracinhos aqui, ó, bem no meio. Vou cortar o excesso, vou dividir ela em duas e vou recortar aqui com a tesoura de picote, rente a costura, mas sem cortar a linha, hein? Sem cortar a linha da costura. Cortei uma. Bracinhos cortados, agora a gente vem tirando também a entretela deles aqui. Depois de recortar e tirar a entretela, a gente vai desvirar os bracinhos. Os bracinhos são mais fáceis de desvirar. E a gente vai retirar, então, essa camada aqui de plástico. Bracinho desvirado, excesso de plástico retirado, e ele vai ficar assim. Olha que fofurinho que já tá ficando. Vou desvirar agora a florzinha. Florzinha desvirada. Agora a gente vai vir também e retirar aqui esse excesso de plástico. Depois de recortado, desvirado, a gente vai reservar essas peças para ir já para a etapa da bolsinha. Vamos agora para a segunda etapa da bolsinha. Tô aqui com o bastidor 13x18, a primeira etapa, na primeira etapa aqui a máquina vai fazer a marcação da onde a gente vai posicionar o zíper. Marcação do zíper feita,
a gente vai vir aqui com o zíper. Eu tô utilizando o zíper número 3, porque foi a cor mais próxima que eu tenho aqui desse tecidinho que eu escolhi, desse Velboa. Mas o ideal é utilizar o zíper número 5, tá bom? Vou posicionar aqui o zíper bem no meio aqui desse retângulo que a gente fez e vamos prender ele com fita crepe. Vou posicionar ele aqui bem direitinho e vou prender ele aqui, então, com a fita crepe. Prendi o zíper aqui com a fita crepe, agora a máquina vai fazer a fixação do zíper na parte superior e a fixação do zíper aqui na parte inferior. Feita a fixação superior e inferior do zíper, agora a gente vai vir aqui fazer a parte de cima aqui da bolsinha. Esse tecidinho vai ficar assim, só que a gente vai colocar ele aqui, ó. Encontrar o topo do tecido com o topo do zíper aqui, frente com frente, e vamos prender aqui em cima com a fita crepe. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de trás do bastidor, só que aqui eu vou utilizar um tricoline. Esse aqui vai ser o forro da nossa bolsinha, então o forro pode ser no tricoline. E outra coisa, pode ser usado até o tricoline na frente. Lembrando que se você for usar o tricoline na parte da frente, colocar também uma camada de manta. Prende o tricoline na parte de trás. E aqui eu tô utilizando o Velboa. Se você for utilizar o tricoline aqui na parte da frente, lembrar de colocar aqui junto, você vai colocar o tricoline por cima a manta para depois virar, né? Então, coloca a manta aqui junto, tá? Aqui eu quero fazer somente com o Velboa, que eu acho que vai ficar uma bolsinha não tão firme, mas também não muito molinha. Agora eu vou voltar o bastidor para a máquina, ela vai fazer a união aqui, então, do zíper com esses dois tecidinhos, tanto o tecidinho da parte superior, quanto o tecidinho da parte inferior. Feita a fixação aqui agora, a gente vai tirar a fita crepe e vamos tombar esse tecido pra cima. E vamos prender ele aqui, ó, na parte de cima, então. Vem cá, bonitinha. Manter ele bem esticadinho e prender ele aqui em cima. Esse de baixo, a gente vai tirar a fita crepe, porém a gente não vai fazer isso com ele ainda. A gente vai deixar ele presinho aqui na parte de baixo mesmo por enquanto, tá? A gente vai voltar para a máquina vai fazer um trabalho aqui nessa parte superior da bolsa. Aí sim a gente vai vir para poder fazer o acabamento interno. Voltei o bastidor aqui para a máquina. Como eu tô trabalhando aqui com tecido peludinho, eu vou colocar uma camada de plástico. Se você estiver usando o tricoline, aí não tem necessidade. Vou baixar o pezinho da máquina e ela vai fazer então a fixação ali da parte superior da bolsinha. Feita essa fixação, agora a máquina vai fazer um ponto trabalhadinho aqui, característico do cacto, para dar uma decorada, para não ficar uma bolsinha muito simples. Se vocês quiserem pular essas etapas do ponto trabalhado, vocês podem ir direto, já pode então prender direto também aqui a parte interna, da parte que tá o tricoline que tá na parte inferior do bastidor. Aí nesse caso vocês já poderiam ter feito essa fixação aqui junto. Mas eu quero fazer esse trabalho, esses pontos trabalhadinhos aqui para deixar essa bolsinha ainda mais bonita. Vou baixar o pé calcador e vou deixar então a bolsinha fazer aqui esses pontinhos trabalhados. Feito esses pontinhos trabalhados, vou tirar aqui esse excesso que ficou de plástico pro lado de fora. Ele fica bem bonitinho, olha. E agora eu vou vir aqui pela parte de trás do bastidor e subir também
esse recorte aqui de cima, esse recorte da parte inferior do bastidor. Deixa eu trocar a fita, que aquela fita já não tá até sem cola. Vou prender aqui, esticar e prender aqui com a fita. Agora a máquina vai vir aqui, repetir somente esse contorno aqui para já fixar a parte interna da bolsinha aqui também. Feita então essa costura aqui, a gente vai repetir esse mesmo processo que a gente fez para fazer essa parte de cima, aqui para a parte de baixo. Aqui a gente pegou o recorte de tecido usado aqui em cima foi de 6,5 por 15. Aqui embaixo a gente vai usar 15 por 15. Então a gente vai o tecidinho que vai ficar assim, a gente vai posicionar ele frente com frente aqui com o trabalho já feito. Lembrando de alinhar a parte inferior aqui do tecido com a parte inferior do zíper. Alinhadinho, aí agora a gente vem prendendo aqui com a fita crepe. Feito isso na parte de cima, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo com o tricoline. Vamos alinhar ele aqui, zíper com zíper. Essa marcação que ajuda a gente bastante, tá? A gente alinha ele aqui e prende com a fita crepe. Peguei um recorte pequeno, deixa eu pegar só mais um pedacinho para prender aqui esse restinho aqui também. Prendemos dois tecidos, lembrando que se você for utilizar o tricoline aqui para fazer toda a bolsinha, aqui na parte de cima você vai colocar o tricoline e também uma camada de manta aqui por cima, para dar estrutura na bolsinha. Vou voltar com o bastidor para a máquina, que ela vai fazer então a costura de união aqui da parte de baixo do zíper com esses dois tecidos. Feito então a costura de fixação aqui na parte inferior, a gente vai tombar o tecidinho da frente, vamos prender ele aqui nas laterais, vamos prender aqui de um lado e prender ele aqui do outro. Vou esticar bem. Preso o tecidinho da frente, agora o tecidinho de trás, a gente vai prender aqui também dos ladinhos, só que mantendo ele pra cima, não vamos abaixar ele ainda. Vamos prender ele aqui pra cima. Agora a gente vai voltar o bastidor pra máquina fazer então esse mesmo trabalhadinho de ponto aqui detalhado, do ponto trabalhado nessa parte aqui de baixo. E depois de fazer esse ponto trabalhado, ela vai bordar os olhinhos e as bochechinhas aqui já da nossa bolsinha cacto. Voltei o bastidor para a máquina, vou posicionar aqui um plástico para proteção, para os fiozinhos do Velboa ficarem bem certinhos aqui. Vou abaixar o pezinho da máquina e ela vai fazer então o trabalhinho dos pontos, vai fazer o bordado dos pontos trabalhados. Feito então esse bordado de ponto trabalhado aqui na parte inferior, agora a máquina vai fazer o bordado dos olhinhos e da boquinha. Feito então o bordado dos olhinhos e da boquinha, agora a máquina vai fazer o bordado das bochechinhas. Aqui, então, já foi feito o bordado do rostinho. Aqui na parte de trás, que eu queria mostrar pra vocês, eu prendi, antes de bordar o rostinho aqui, um recorte daquele TNT, gramatura mais firme, gramatura 80, que ele é mais grossinho, apenas para ajudar a dar sustentabilidade para esses pontos aqui. Como eu não utilizei a manta, como eu estou utilizando o Velboa e somente uma camada de entretela, eu optei por fazer isso para me ajudar a dar uma estrutura maior que somente para esse bordado dos olhinhos e da boquinha e das bochechinhas. Vou recortar aqui então o excesso
desse TNT. Esse aqui eu posso recortar somente em volta, ao contrário da laninha que a gente enche, essa aqui a gente não vai ter enchimento, então não tem problema eu deixar um pouco desse TNT aqui. Vou agora tirar aqui a fita crepe desse tecidinho de trás e agora sim a gente vai baixar ele aqui e prender ele baixo para a máquina agora fazer a fixação desse tecido. Prendi o tecido aqui na parte de trás, então agora a gente vai voltar o bastidor para a máquina para ir lá fazer novamente aqui essa fixação retangular aqui para a parte de baixo. Feito então essa costura de fixação da parte de trás, da parte inferior aqui, do tecidinho da parte inferior do bastidor, agora ela vai fazer a marcação aqui pra gente poder prender a florzinha que a gente tinha feito na primeira etapa. Vou deixar a máquina fazer a marcação. Agora a gente vai prender a frente da florzinha com a frente aqui, ó, frente com frente. Lembrando de posicionar essa marcação aqui inferior da florzinha na marcação aqui do cacto. Ela prendeu um pouquinho da flor, eu vou vir levantar a flor e verificar se a marcação realmente está sobre a marcação aqui. E depois disso a gente dá continuidade. Florzinha costurada, agora a gente vai fazer a marcação do bracinho do lado direito do cacto. Feita a marcação, a gente vai posicionar frente do bracinho com a frente aqui do cacto. Lembrando de posicionar marcação sobre marcação. Marcação sobre marcação. Vou baixar o pezinho da máquina e ela vai fazer então a fixação do bracinho do lado direito do nosso cacto. Agora a máquina vai fazer a marcação para a gente posicionar o bracinho aqui do lado esquerdo do cacto. Novamente, vamos posicionar o bracinho frente com frente aqui, com o trabalho já feito. Lembrando de posicionar a marcação do bracinho com a marcação do cacto. Feita então a fixação da florzinha e dos bracinhos, agora eu vou vir retirando todo esse excesso aqui de plástico da parte externa aqui. Aí depois da bolsinha pronta, eu venho limpando aqui essa parte de dentro. Vou tirar a... Olha, cachorra. Espera a mãe, fica quieta. Tiramos aqui todo o plástico. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir com o tecido frente com frente e a máquina vai fazer o fechamento total aqui da bolsinha. Antes disso, se você quiser aqui prender aquela fitinha com a meia argola aqui pra dentro, nesse ladinho aqui, pra depois pôr uma alcinha com mosquetinho, fica ótimo também, tá? Aí você posiciona ele aqui, prende, que na hora que for fazer essa costura total aqui, já prende ela junto. Eu aqui vou usar somente esse tecido aqui frente com frente, para fazer essa costura aqui total. Então, depois a gente vem aqui pela parte de baixo para fazer o forro. Fiz aqui o fechamento aqui todo, só que a Bonita esqueceu de um detalhe, de colocar o cursor no zíper. Então, desmanchei aqui a parte de trás, parte de cima, né? Lembrem-se de colocar o cursor do zíper no zíper. Se vocês esquecerem, faço igual eu. Desmancha somente essa parte de cima aqui, tá? Vou colocar o cursor no zíper e vou repetir essa etapa, então, para prender essa parte de cima que eu desmanchei. Vou entrar com o zíper na parte direita aqui do bastidor. Entrei com o zíper aqui, agora sim eu vou repetir então essa etapa para prender essa parte superior aqui. Fiz então a fixação aqui da parte superior, depois de ter posto o cursor aqui no zíper, vou virar o bastidor aqui
Aí pela parte de trás, pela parte inferior do bastidor, a gente vai prender um tecido aqui, o tricoline que eu tô usando de forro, cobrindo então todo o trabalho aqui. Vou prender esse tecidinho aqui na parte inferior, então vou voltar o bastidor para a máquina, que ela vai fazer essa costura aqui, contornando a bolsa, deixando uma pequena abertura aqui na parte de baixo pra gente poder desvirar. Bordado finalizado, vamos retirar o trabalho do bastidor. E aqui recortar todo o excesso aqui em volta, respeitando essa abertura aqui, deixando esse tecidinho para baixo da abertura pra gente poder desvirar a peça. Cortado então aqui todo esse excesso deixado a parte de baixo, a gente vai cortar agora o excesso aqui. Levantei os dois tecidos que são o forro da nossa bolsinha e vou cortar os dois tecidos principais, esse excesso aqui de baixo, apenas os dois tecidos principais. E agora a gente já vai virar a nossa bolsinha. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora a gente já vai virar a nossa bolsinha para ver como que ela ficou. Pela abertura aqui a gente vai puxar ela assim e a gente vai virando ela bem devagarzinho. Desvirada a bolsinha, aqui ficou a abertura. Essa aberturinha aqui da parte de baixo, a gente pode fechar ela com pontinhos invisíveis à mão, tá bom? Depois de fechar com pontinhos invisíveis à mão, a gente vai vir aqui, retirar essa entretela do canal do zíper. A gente remove aqui essa entretela. Removeu toda a entretela, agora a gente vem, puxa aqui o zíper para abrir. E a gente, enfim, desvira aqui a nossa bolsinha pro lado certo dela. Vamos puxar bem. Acertar bem os cantinhos. E a bolsinha nossa já tá pronta. Vou tirar aqui o plástico e volto para mostrar para vocês como que ela ficou. Retirei todo o plástico e vim aqui para mostrar para vocês. A gente fez o teste junto, então tem algumas coisas para dizer para vocês, que é o quê? Bolsinha é super fácil de fazer, tranquila de fazer, gostosa de fazer. Porém, esse plástico que eu utilizei aqui foi um plástico comum, desses saquinhos que vem com roupa. E como ela é bem trabalhada, deu um pouquinho de trabalho para eu conseguir tirar os plásticozinhos daqui. Então, para essa etapa de prender o plástico junto, né, para manter esses pelinhos do Velboa abaixados, baixinhos, para não entrar por meio dos pontos, aqui eu indicaria usar ou o termossolúvel, né, a entretela termossolúvel, ou então a hidrossolúvel, que vai ajudar na hora de retirar aqui os excessos do meio aqui do nosso trabalhinho, do nosso bordadinho trabalhado. É a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Que de resto tá super tranquilo, super fácil de fazer. E ela no Velboa ficou assim. Pode ser usado aquele também filme mágico, né, que as meninas estão falando. Eu acho que é a mesma coisa do termossolúvel, não sei. Eu não tenho dele aqui, eu tenho só termossolúvel e hidrossolúvel. Mas eu acho que é a mesma coisa. Ó, ficou assim. Cabe perfeitamente. O celular vai depender do tamanho do celular. O meu não coube. Aliás, coube, mas eu tenho que ficar fazendo assim para ele entrar. Mas cabe um cartão, cabe moeda, uma bolsinha linda para levar na bolsa. E olha que belezinha que ficou. Como um mimo. Aí eu aproveitei também. A Kátia já testou ela aqui no tricoline, com a manta, para vocês verem. Aqui tem a manta, aqui tem manta, aqui tem manta. E somente na parte de cima aqui, quando foi prender o tricoline em cima, é que colocou a manta junto. Aqui atrás não colocou. Aí ela já deu uma sustentação bem bacana, olha. Ficou muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam muitas lindezas por aí. É um brindezinho simples, mas é de coração. Feliz Dia das Mães para todas vocês.